E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e nessa aula nós temos algumas coisas para fazer e vamos descobrir agora o que nós vamos fazer. O objetivo da aula é compreender e resolver situações e problemas envolvendo porcentagem na matemática financeira, tá? Então, vamos várias situações comerciais para lidar com o conceito de porcentagem. Então, vamos às perguntas do dia. Sabe resolver situações e problemas que envolvam transações comerciais? Você sabe a diferença entre acréscimos e descontos? Vamos descobrir. Primeira coisa, o juro é uma compensação a ser paga pelo uso do dinheiro emprestado, ou quando se paga uma mercadoria em prestações, e que pode ser representado por uma porcentagem. Então, um juro é um acréscimo, é um valor que se paga a mais em cima do capital pelo tempo que o dinheiro fica emprestado, ou pelo tempo em que se paga algum produto de forma parcelada, ok? Descobrindo então, em relação a uma quantidade, qualquer outra quantidade pode ser escrita como porcentagem da primeira. Então, se eu tenho um valor, qualquer valor pode ser escrito como uma porcentagem, maior ou menor, do total, tá? Então, um exemplo para você, R$100 e R$10. R$10 é o quê? É 10% de R$100. Então, eu posso considerar o valor de R$10 uma porcentagem do 100. Beleza? Acréscimo é uma porcentagem somada ao valor total. E o desconto é uma porcentagem diminuída do valor total. Bem fácil, né? Lembrou aí? Vamos em frente então. Primeiro exercício. Clara simulou uma compra de 3 casacos em uma loja virtual e constatou que eles custariam ao todo R$680. Quando foi efetivar a compra desses casacos, ela percebeu que o valor obtido na simulação era para pagamento à vista. Então, o valor que está ali, 680, era para pagamento se ela desse o dinheiro na hora. Vamos continuando o enunciado. Para pagamento parcelado, o valor total desses casacos seria acrescido de 15% sobre o valor informado na simulação. Optando pelo pagamento parcelado, quanto Clara pagará pela compra desses casacos? Então, pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Então nós vamos fazer a correção desse exercício agora. Dá uma olhada comigo. Basicamente, o que você tinha que fazer? Calcular 15% de R$680, que é o valor que vai ser acrescido se ela pagar a prazo. Então dá uma olhada comigo. Como no pagamento a prazo temos um acréscimo de 15%, o que isso significa? Que a Clara pagou mais caro pelos casacos. Ou seja, ela vai ter um acréscimo de valor. Vamos ver quanto que é esse acréscimo. 15% de 680 é quanto? 15% é 0,15. 0,15 vezes 680 é 102. 680 mais 102, R$782 de acréscimo, tá? Uma outra maneira de fazer, você poderia calcular 115% de 680. Por quê? Porque 115% é o total, 100%, mais 15% de acréscimo. Essa é uma outra maneira diferente de pensar. Terceira maneira de você descobrir os 15% é o seguinte: 10% de 680 é 68. Só dividir por 10, né? Metade disso, que é 5%, é 34. E 68 mais 34 é 10% mais 5%, que dá 15%, ou seja, 102. Tá? Então, o montante final ali é R$782. Então, ó, pela compra desses 3 casacos, ela pagará R$782 a prazo. Beleza? Então é importante isso. A prazo, à vista, ela paga R$680. Tá? O segundo exercício saiu na prova Paraná. Olha lá. A Secretaria de Transporte de uma cidade divulgou que o preço da passagem de ônibus urbano, que atualmente é de R$3, terá um aumento de 6%. Qual será o preço da passagem do ônibus urbano nessa cidade após esse aumento? Então você vai ter que calcular o aumento da passagem, né? O aumento da passagem, quanto que vai ser o valor final dessa passagem aí depois. Tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Pessoal, nós vamos fazer a correção desse exercício agora. Dá uma olhadinha aí na tela no enunciado da questão. Vamos ler de novo? Confere comigo. Essa questão foi uma questão que caiu na prova Paraná. E ela diz assim, ó. A Secretaria de Transporte de uma cidade divulgou que o preço da passagem do ônibus urbano, que atualmente é de R$ 3,00, terá um aumento de 6%. Qual será o preço da passagem do ônibus urbano nesta cidade após esse aumento? Então nós lemos aí o enunciado, agora nós vamos trabalhar as informações do problema para chegar no resultado. Então confere comigo. Então olha só, o preço atual da passagem é R$ 3,00 e ela vai sofrer um aumento de 6%. Primeira forma de fazer, que é uma forma de proporcionalidade, tá? Então olha só, R$ 3,00 é 100%. Se eu dividir os dois números por 100, o que eu vou ter? Então, ó, dividir por 100, aqui vai ficar 1%. Dividiu por 100, aqui vai ficar 0,03, porque a vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. Beleza? Agora, o que eu quero? Eu quero chegar no 6%. Então, para chegar no 6%, eu multiplico por 6. E aqui eu multiplico também por 6. E 3 centavos vezes 6 é 18 centavos. Portanto, o meu aumento vai ser de 18 centavos. E a minha passagem vai passar a ser R$ 3,18. Certo? Então, tá aí o meu exercício. Essa é uma maneira de se fazer. Agora nós vamos fazer de um outro jeito. Segunda forma. Eu quero calcular 6% de R$ 3,00. 6% é o quê? É 6 sobre 100 de R$ 3,00. Ou eu faço multiplicando em cima e dividindo embaixo, ou eu faço dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. A ordem da conta não tem diferença, mas o numerador sempre multiplica e o denominador sempre divide. Beleza? Então, olha lá. 6 vezes 3 é 18. E 18 dividido por 100 é 0,18. De outra maneira, 3 dividido por 100 é 0,03. Dividir pelo de baixo. Agora eu vou fazer o quê? Multiplicar pelo de cima. Então, 0,03 vezes 6 é 0,18. Então, aqui, eu fiz de mais duas maneiras diferentes. Mas ainda a gente pode fazer de um outro jeito. Então dá uma olhada. Repare que todos os jeitos são muito parecidos. A terceira forma é você pensar o seguinte. 6% é igual a 6 sobre 100, que é igual a 0,06. Então é só você fazer 3 vezes 0,06, que é igual a 0,18. Então, você tem aí, de 3 formas diferentes, o seu aumento de 18 centavos no preço da passagem. Tá? Então, repare o seguinte. O professor quis fazer o exercício desse jeito de várias maneiras para te mostrar. Que todas as formas, elas têm semelhanças. A gente acaba fazendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Por isso que a gente chega no mesmo resultado. 2, que você pode escolher a maneira de trabalhar, a maneira que você gostar mais, a maneira que para você for mais fácil. Isso é que é importante, que você saiba lidar com a porcentagem de uma maneira que você se vire bem e que você acerte o exercício. Beleza? Então vamos conferir lá na tela? Olha lá. Então a minha resposta, o preço da nova passagem é R$ 3,18. Beleza? Agora nós temos o terceiro exercício. Vou ler com você e a gente para fazer. Quando um certo produto chegou na loja Compra Certa, seu custo era de R$ 400. A loja incluiu um lucro de 100% e mais um acréscimo de 30% sobre o valor final, para ter uma margem de negociação com os clientes e preservar os seus ganhos. Ou seja, a loja não quer perder. Então ela incluiu o lucro e em cima do lucro ela botou 30% no valor final. Para quê? Para ela poder negociar o desconto. Tá? O combinado inicial é oferecer 5% de desconto e subi-lo até 30%. Supondo que ao vender esse produto para o senhor Teodoro Econômico, a loja tenha dado um desconto de 20%, por quanto o produto foi vendido? Nossa, professor, que bagunça esse exercício. Não.
esse exercício, ele tem vários dados de porcentagem. E você tem que ver qual dado, qual informação você vai utilizar para resolver esse problema. E, naturalmente, esse problema vai ter que ser resolvido em várias etapas. Então, pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Desfez o nó na sua cabeça? Tem que ler o enunciado com calma, tá? Não tem essa de enunciado curtinho. Leia o enunciado comprido, se concentra, vai destacando as informações que você acha que são importantes, vai filtrando a informação, pensa direitinho que você vai conseguir resolver o exercício. Mas tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Olha lá. Quando um certo produto chegou na loja compra certa, seu custo era de R$400. A loja incluiu um lucro de 100%. Se ela incluiu um lucro de 100%, o preço dobrou. Por que o preço dobrou? Porque 100% é a quantidade total. Se você vai incluir a quantidade total na quantidade total, você vai multiplicar por 2. Então, sempre que você inclui 100% uma vez, você dobra o preço. Se você incluir 200%, você triplica, né? 200% em cima do valor inicial. Então, o valor final vai ser triplicado em relação ao primeiro. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, é isso. A loja incluiu um lucro de 100%. Então, de R$400 já passou para 800. Ó, trabalhando aqui a cabeça. E mais um acréscimo de 30% sobre o valor final. Ou seja, 30% de 800. Para ter uma margem de negociação com os clientes e preservar seus ganhos, tá? O combinado inicial é oferecer 5% de desconto e subi-lo até 30%. Então, sabe aquele teu parente chorão, né, que chega lá na loja, né, o pechincheiro, chega lá na loja, não tem um descontinho de 5%, 6%, 7%, e o gerente vai dando porcentagem? Da onde que é o desconto? Gente, se liga, matemática comercial, matemática financeira é para quem está vendendo não perder dinheiro. Se eu der o desconto, alguém vai ter que pagar por isso. Então, se eu der o desconto e eu não me prevenir, quem que vai ter que pagar esse desconto? Sou eu.
Se eu der 10 reais de desconto, eu vou ter que arcar com esses 10 reais. Então, o que ele faz? Essa composição de preço é uma atividade comum no comércio. Tá? Então, esses 30% a mais que foi incluído é uma coisa que o pessoal faz para quê? Para ter margem de negociar. Se eu te der 5% de desconto, eu ganho os 100% de lucro da empresa e mais os 25% do que sobrou da negociação, que era 30%. No caso, o senhor Teodoro Econômico, ele recebeu um desconto de 20%, então a loja ganhou o lucro de 100% e mais 10% no valor final, que foi o que sobrou da negociação, certo? Que isso pode ser comissão de vendedor, isso pode ser uma série de coisas, né? De todo modo, matemática comercial é uma matemática para você ganhar dinheiro e não para se perder dinheiro, entendeu? Então fica ligado. Olha lá, o preço inicial era R$400, o acréscimo da loja é de 100%, então passou a R$800. O acréscimo para a negociação era de 30%. 30% é 0,30 ou 0,3, certo? Então, R$800, que é o valor, mais o acréscimo, 800 vezes 0,3, que dá 240, dá quanto? Dá 1.040. Então, o preço de venda inicial é 1.040. Com o desconto oferecido, que é de 20%, você vai fazer o quê? 1.040 menos os 20%, que é 1.040 vezes 0,2. 1.040 vezes 0,2 é 208. Então, 1.040 menos 208 é R$832. Esse é o preço que ele pagou. Eu fiz tudo junto, você poderia ter feito os cálculos assim separadinhos. Então, primeiro calcula 30% de 800. É 240. Agora, soma com 800, dá 1.040. O desconto é 20%. Então, 20% de 1.040 é 208. Aí faz a subtração. 1.040 menos 208 é 832. Repare que o valor com lucro era R$800. Depois da negociação, a loja ainda ganha R$32. Então, a loja se deu bem nessa negociação. Beleza? O produto foi vendido por R$832. Esse exercício explica um pouco porque em alguns momentos o preço de um produto sobe bastante e daí a pouco ele abaixa bastante. Não é que ele abaixa bastante, é que a loja vai trabalhando com esses percentuais de acréscimo para negociar o valor, certo? O valor ele fica muito atrativo. Se eu dou um desconto de 20%, a pessoa fica muito interessada no produto porque é um desconto grande, mas é um desconto que já está previsto no preço, que já está incluído no preço, tá? Para ser descontado, tá bom? Então fica aí a dica desse exercício para vocês. É um exercício bem bacana, que vale a pena você reler, discutir o exercício, né, em casa, em família, refazer ele, né, olhar para os detalhes. É um exercício bem bacana, tá bom? O que nós vimos nessa aula? Nós vimos resolução de situações de problema utilizando porcentagem em transações comerciais. Lucro, desconto, acréscimo, juros, né, tudo isso, tá bom? Deixa o teu caderno em ordem. Faz os exercícios com cuidado, esteja atento com as porcentagens, escolha uma forma de calcular as porcentagens corretamente e a gente se encontra numa próxima aula. Até!